Olá, sou a Joana, aluna do curso profissional de restauração de Castureiro. O processo do qual o meu grupo irá falar em primeiro lugar é o serviço à americana. Podemos dizer que é dos serviços mais fáceis de executar, pois as iguarias são empratadas na cozinha e daí vão diretamente à mesa do cliente. Não há praticamente serviço de mesa, a não ser o transporte dos pratos e a sua colocação à frente do cliente, onde o empregado de mesa se vai apresentar, e isso é muito importante, que se vai apresentar pelo lado direito do cliente e serve com a mão direita. Não há, praticamente, serviço em que se possa demonstrar o empregado de mesa e os seus conhecimentos. Olá, chamo-me Tiago Figueiredo e sou aluno do curso de Restauração da Escola Secundária de Caçordeiro. Eu neste vídeo vou falar sobre as vantagens do serviço à americana. As vantagens deste serviço é a sua rapidez. É mais fácil de o fazer e possibilita a criatividade no empratamento ao cozinheiro ou também ao empregado. Olá, eu sou Sara Silva, pertenço ao curso profissional de restauração na Escola Secundária de Castureiro. Vou-vos falar as desvantagens sobre o serviço à americana. Como todos nós sabemos, o serviço à americana é um serviço fácil e simples, o que faz com que não demonstre a capacidade e a criatividade do empregado de mesa. Isso sim é uma desvantagem. Bem, aqui estou eu novamente, mas agora é para falar sobre o serviço à inglesa direto. Vou explicar o processo. O empregado de mesa coloca o prato ao cliente. Prato aquecido para comidas quentes e frio para comidas frias. Isso já se sabe. Com a mão direita pelo lado direito do cliente. Segura na travessa com a mão esquerda, protegida sempre com o lito, e apresenta a iguaria ao anfitrião pelo lado esquerdo. Após a aprovação do anfitrião, neste caso do cliente, começa a servir o convidado principal pela esquerda, utilizando o talher de serviço na mão direita, colher a sopa e garfo a carne, que manipula um jeito de pinça, com o qual passa os alimentos da travessa para o prato do cliente, tendo o cuidado de os colocar segundo as normas previstas, ou seja, o alimento principal, carne, peixe, entre outros, será colocado mais próximo do cliente. As guarnições ou acompanhamentos sobre o lado contrário e colocadas segundo os seguintes critérios. Isto temos que saber. A guarnição principal do lado esquerdo, de forma a contrastar as suas cores e criar um aspecto vistoso. As guarnições que mais necessitem de utilização da faca do lado direito. Os molhos, sempre que sejam apresentados em separado, molheiras ou outros, devem ser colocados ao lado das iguarias e nunca por cima das iguarias. Em contrapartida, se a iguaria vem envolvida no molho, ao servir o cliente deve-se colocar o molho por cima da iguaria. Neste caso, como sempre, os pratos são colocados e retirados pelo lado direito do cliente, com a mão direita, salvo caso em que, devido à posição da mesa, se torne impossível ou difícil executar pela direita, ou no caso de se tornar mais cômodo para o cliente executar esta operação pelo lado esquerdo, devendo, neste caso, pregar-se-lhes com a mão esquerda. Outra coisa que também devemos saber, e que todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, nós temos que proporcionar um ambiente agradável para o cliente, para sempre ele voltar. E com isso temos que ter uma boa higiene, uma boa forma de falar e atendê-lo da melhor maneira, porque a nossa casa é a casa deles. Olá novamente, agora vou-vos falar sobre vários tipos de serviços, que o primeiro, como a gente já sabe, é dos serviços mais fáceis, que é o serviço à americana. O serviço à americana não interessa o tipo de refeição que tem e também é um serviço que resolve de forma simpática a falta de espaço, caso haja grupos grandes, ou mesmo até em estabelecimentos comerciais mais informais, como o restaurante self-service. Segundo é o jantar americano, que é um jantar que deve constar uma entrada fria e um acompanhamento de prato quente, sobremesas, cafés e licores. Além dos aperitivos, as bebidas devem ser cerveja ou vinho, dependendo do que o empregado de mesa levar ao cliente. Neste jantar, a arrumação deve ser facilitada para a circulação dos convidados. O buffet, que já é outro tema, tem que ter uma montagem organizada para que as comidas possam ser servidas facilmente. A carne deve ser fatiada, frango, se houver, desossado e cortado. Os pratos e talheres podem, para a sua melhoria, serem arrumados numa mesa à parte. Caso alguém prefira, é possível montar vários buffets, sendo um buffet para os pratos salgados, outro para os pratos doces, para as sobremesas, para talheres e pratos e outro para copos e bebidas. Enquanto os convidados se alimentam, eles podem ser servidos com as bebidas se houver serviço de empregada de mesa disponível. Se não houver esse auxílio, deveremos avisar os convidados que a primeira rodada de aperitivos a gente oferece
E também dizer-lhes que se têm que servir a si próprio as bebidas. Os guardanapos podem ser expostos tanto no início ou no final, tanto faz. De seguida vêm os pratos, que são empilhados em dúzias, as travessas com os alimentos, os pães, os talheres e os copos já com as bebidas. As travessas é importante manter sempre abastecidas, para facilitar também o trabalho do empregado de mesa. O serviço é tão prático que até tem sido em todos os lugares e ocasiões, mesmo quando se trata de um café, de um brunch, de um chá e demais, como a gente já devia saber. Ele tem ainda como uma vantagem de entrosar mais as pessoas, às quais circulam mais e, consequentemente, interagem mais facilmente. Outra vantagem deste método é um serviço bastante rápido, que tem uma distribuição equitativa das iguarias pelo cliente e tem menos risco de, por parte do cliente, houver um acidente. Olá, chamo-me Tiago Figueiredo e sou aluno do curso de Restauração na Escola Secundária de Castro Daire. Eu vou falar sobre as desvantagens do serviço à inglesa direto. As desvantagens deste tipo de serviço é que o serviço é mais difícil de ser realizado para o empregado e o cliente está impossibilitado de escolher a iguaria.